Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você que está aí acompanhando a gente, você já ouviu falar em lipedema? Então, essa é uma condição caracterizada pela aumento, né, o acúmulo de gordura em algumas partes do corpo. Essa doença, ela afeta principalmente as mulheres e é mais comum nos membros inferiores, mas também pode ocorrer nos membros superiores e em casos raros em áreas como o abdômen, o rosto e até nas axilas. Apesar de afetar aí mais de 12,3% das mulheres brasileiras, o lipedema ainda é muito pouco conhecido, o que resulta aí em falta de diagnóstico ou em diagnósticos incorretos. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa condição, a gente vai conversar a partir de agora com a cirurgiã vascular, a doutora Suziane Cosme. Doutora Suziane, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse feriado. Bom dia. Bom dia a você, Shirley, e todo mundo aqui da TV Cidade Verde pelo convite de estar aqui para conversar sobre um tema que, como você falou, né, é comum, ele tem uma incidência por volta de 12,3% da população, mas ainda é subdiagnosticado porque é uma doença que, apesar de ser descrita em 1940 pela primeira vez, ela entrou no rol de CIDs da Organização Mundial de Saúde em 2022. Olha isso. Então, por isso que está tendo esse boom de conversas, porque sim, tem um impacto muito importante na vida dos pacientes. A gente tem algumas imagens para quem está em casa, para que quem está em casa possa visualizar o que ocorre. E por que se confunde também? Porque parece um pouco com gordura localizada. Eu que sou leiga, eu lembrei daquela elefantíase que a gente, né, que tem algumas pessoas têm em determinadas partes do corpo. Então, realmente existe, as pessoas acabam confundindo. Vamos explicar o que é a lipedema de fato, doutora? Vamos sim. O lipedema é uma doença com diagnóstico clínico, tá? É uma gordura que se deposita principalmente nos membros inferiores, como você já tinha falado, mas em até 30% pode ter também nos membros superiores. Mas é uma gordura que se deposita de forma diferente. Então, ela se deposita sem respeitar o contorno natural das pernas das mulheres, então fica como uma perna de tronco bem reta. Existem alguns tipos, que é o que você estava colocando ali, mas mais importante do que os tipos de deposição de gordura são a evolução da doença, que também tem 4 estágios. Para não complicar muito, é importante perceber, para a pessoa também pode suspeitar do seu diagnóstico. Então, aquela gordura que você parece que tem 2 corpos, sim, da cintura para baixo você usa um G e da cintura para cima você usa um P, sinal de alerta. Aquela gordura que poupa os tornozelos e o pé. Então, a gordura, às vezes a gente fala que tem uma tornozeleira, porque fica bem delimitada a região de demarcação do tornozelo e pés. Outra coisa que é importante, que tem essa diferença da parte de baixo do corpo e da parte de cima, mas a perna direita e esquerda são iguais, então tem uma simetria. A pessoa não nasce com essa formatação de corpo. Existe essa formatação principalmente quando existe uma grande alteração hormonal. É uma doença muito mais comum em mulheres, pode acometer os homens, mas geralmente são homens que têm alguma doença, como alteração hormonal ou hepatopatias, que são as doenças do fígado. E durante a palpação você pode sentir nódulos de gordura quando está palpando a perna. Ou aquela celulite que é muito difícil de ser retirada, que você perde peso e ela não tem nenhum resultado de melhora. Um outro ponto importantíssimo, Shirley, é que não é só estético, o paciente tem dor. Então, o que compõe essa doença é essa alteração da composição corpórea associada à dor e também tem a associação com roxos espontâneos, aqueles hematomas que a pessoa não lembra de ter batido em lugar nenhum, mas aparece muito roxo na minha perna. Então, é isso que é bem comum da doença. Agora, ela atinge, como a gente falou, quase sempre os membros inferiores. Ela tem alguma relação? É uma doença que pode ser considerada uma doença do sistema vascular? E por que se concentra nas pernas, doutora? É uma doença que a gente está em franco estudo no momento, né? Mas a gente não tem respostas. A principal causa e origem que a gente entende que seja de origem genética, então é muito comum ter aquela composição corporal familiar, todo mundo é desse jeitinho. Como os homens são poupados, às vezes pula gerações. Então, a avó tinha e, no caso, a mulher que é filha daquele homem que foi poupado, apresenta. Mas o mais importante é entender que tem uma associação com sintomas, tá? Muito se procura para tratamento por conta da parte estética, mas sim, as mulheres sofrem. Sabe aquela coisa que o marido tocou na perna e doeu? Sim. Quando vou fazer uma massagem, nossa, mas
tudo que trisca na minha perna dói muito. Até a pele chega a ficar sensível, doutora? Fica. Ela é uma pele que ela às vezes tem uma aparência de ser mais grossa quando a gente olha, não é uma pele tão fina, por conta dessa alteração e dessa grande deposição de adipócitos, que são as células gordurosas. Com o tempo, a própria falha de drenagem da perna linfática pode acontecer. Então, isso são evoluções. As fases mais avançadas da doença, além de ter a própria gordura, que dá uma sensação de inchada, apesar da perna não estar inchada, ser uma deposição de gordura, pode sim começar a depositar gordura e às vezes você aperta a perninha e afunda. Mas o mais comum do lipedema nas fases iniciais, ela não ser compressível, ela não ser apertar e ficar aquela marquinha de outras doenças comuns dos inchaços. Tá certo. E ela costuma se manifestar a partir de determinada idade ou não tem isso, doutora? O mais comum é nas grandes mudanças hormonais. Então, eu não tinha quando era criança, tive minha puberdade quando eu tenho a primeira menstruação, começo a ter sintomas. Ou na menopausa, ou nas gestações, que são os grandes booms. Como você falou da fisiopatologia, que é a explicação, a gente não tem a explicação, mas existe uma relação com a parte hormonal, principalmente os estrogênios, né, que é o hormônio feminino. Tá certo. Pra gente encerrar, a gente sabe que é um assunto que tem muita curiosidade, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas vamos encerrar falando do tratamento. É fácil de ser tratada essa doença, doutora? O grande grupo de estudos que fala sobre isso, fala sobre mudanças de hábito. Então, o lipedema, como o tratamento de outras doenças crônicas, ela precisa de comprometimento e entendimento da doença. O grande pilar é mudança de hábito de vida. Uma dieta que ajude com a inflamação, que é o principal motivo da dor. Então, a doença é uma dieta cetogênica com pouco carboidrato, atividade física com vontade, com rotina e também, às vezes, auxílio de drenagem linfática. Às vezes, existem opções cirúrgicas que ajudam, mas a mudança do hábito de vida com uma dieta saudável e atividade física não vai mudar. O bom é que ajuda todas as doenças, traz longevidade e é isso que a gente quer, que a pessoa tenha qualidade de vida, apesar de uma doença que tem que ser acompanhada. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Explicou pra gente de um jeito muito claro, muito direto. Então, como a gente falou, é uma doença desconhecida e nosso intuito é justamente fazer com que a informação chegue a maior número de pessoas. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Chile, mais uma vez. Bom restinho de feriado. Para nós todos.